E para iniciar a nossa programação, teremos o Fórum Gestão de Pessoas, Engajamento e Retenção de Pessoas. E teremos aqui no palco Camille Homer, que fará a palestra de abertura sobre o tema Felicidade no Ambiente de Trabalho e Aumento de Produtividade. Camille Homer é especialista em RH de varejo, conselheira empresarial, consultora, palestrante e diretora executiva da Priorize Gestão Estratégica de Pessoas. Passo a palavra, então, para a sua palestra, a minha xará, Camille Homer. Boa tarde. Ixi, almoçaram bem pelo jeito. Vamos lá, minha gente. Boa tarde. Muito bem. Falar de pessoas no primeiro dia depois do almoço é um desafio, né? Aliás, cuidar de pessoas no varejo é um desafio, sim ou não, minha gente? Sim. Não é? A gente pode ter o melhor ponto, o melhor produto, o melhor preço, o melhor sistema, mas se o seu funcionário não quer fazer, o que acontece? Nada, né? Não acontece nada. Então, a gente precisa de falar de pessoas. É um tema, é um pilar do varejo. A gente costuma dizer na Priorize que o varejo é feito de gente. Não existe varejo sem gente. Essa é a nossa matéria-prima, é um dos pilares do nosso negócio. Mas por que a gente precisa falar desse tema, felicidade no trabalho? Eu trouxe algumas pesquisas da FGV para a gente poder ir conversando e trazendo esse tema aqui para a nossa sala. Funcionários mais felizes são mais produtivos, são 30% mais produtivos. Esse é um dado de uma pesquisa da FGV. Quem gostaria aqui de 30% a mais de produtividade nas suas lojas? Pense, né? Sonho, não é? A gente pensa nisso todos os dias, mas como conseguir isso? 37% dos nossos funcionários felizes vendem mais. Por que será que eles vendem mais? Porque gente feliz atrai gente feliz. Se você entra numa loja e tem uma pessoa sorrindo, para quem você vai? Para a pessoa, é automático, né? A gente tem um livro que eu gosto muito, que é um livro antigo, que é a Bíblia de Vendas, né? E que diz o seguinte, que 80% das vendas são feitas pelo vínculo afetivo, só 20% é feito pelo processo. Olha só, 80%. O que significa isso? Que se eu gosto de quem está comigo, se eu gosto de quem está me atendendo, eu levo mais, vende mais, convence mais. É assim ou não é, gente? Se coloquem no lugar do cliente. Quando você vai num restaurante, está tudo ruim, mas você foi super bem atendido. Você volta ou não volta? Você cogita voltar. O contrário também é verdadeiro. Está tudo bom, mas o seu atendimento foi ruim. Você não volta. Então é importante falar disso. Outros dados. São 3 vezes mais criativos. O que é criatividade nesse conceito? É eu conseguir associar o que eu faço com o que o cliente precisa e dar uma solução para o meu cliente. Porque o cliente, nosso cliente, ele não quer uma caixinha, um sorriso mais, né? O que ele quer? Ele quer experiência, ele quer passar pela experiência. Eu falava com as meninas que já vão subir aqui no palco comigo, que eu sou de Curitiba, do Paraná, e lá o meu mercado, o mercado que eu costumo fazer compra, é o mercado que eu tenho uma filha de 2 anos, onde tem um carrinho que ela pode andar e ir dirigindo, porque a experiência dela é boa e, consequentemente, a minha também. Eu posso fazer compra, né? Então, essa criatividade traduz em mais resultado. E olha que dado alarmante. Só 39% dos profissionais no Brasil dizem que são felizes no trabalho. 39%. Olha o bando de gente infeliz que está lá na nossa loja enquanto você está aqui, né? Será que a gente tem que pensar nisso? Enquanto a Heineken e outras têm diretoria de felicidade, a gente no nosso supermercado está pensando como baixar a rotatividade, é ou não é? E a rotatividade tem tudo a ver com a felicidade e a gente vai falar sobre isso. Vamos caminhar um pouquinho mais. Para a gente falar de felicidade, é importante a gente falar de saúde. Porque saúde tem tudo a ver com felicidade. É o começo da felicidade. E aí eu trouxe para a gente olhar um dado da Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde é um estado de bem-estar físico, mental, social, não só ausência de doença.
Queria que vocês pensassem comigo, né? Eu tenho consultoria há bastante tempo, fiz a minha carreira no varejo farma, fui diretora de RH da Nicei, e depois eu vim para o supermercado. E o que eu vejo nas lojas é que muitas vezes a gente luta para não ter atestado, é ou não é? Só que quantas vezes ele não traz o atestado porque a gente dá algum prêmio por ele não faltar, e ele está lá de corpo presente no nosso negócio? O que atrapalha mais? Ele não estar ou estar de corpo presente, atrapalhando o seu cliente? É isso que a gente, como RH, tem que pensar, né? Quais são esses dados? O que é saúde, né? Para o nosso funcionário? O que é ser saudável? Qual é o dado que tem de saúde? Você estuda os atestados que você recebe? Isso é muito importante, porque ali tem vários dados. Por que ele está faltando? O que está acontecendo com ele? Será que é um problema de ergonomia? Ou é um problema de liderança? Porque às vezes tem uma loja só que todo mundo falta, é assim ou não? Né? E a gente precisa perceber o que está acontecendo com saúde. Caminhando mais um pouquinho, outros dados. Somos o país mais ansioso do mundo. E isso reflete as nossas lojas, sim ou não? Quantos funcionários se cortam aí nas lojas que vocês convivem? Que é assustador. Quantos funcionários têm crise de pânico? Quantos funcionários têm o famoso piti, que a gente diz? Que está tudo relacionado a isso. Quantos atestados de F você recebe? Que são os transtornos mentais? Muitos. Depressão é o segundo maior transtorno que a gente tem. E vocês veem isso nas lojas, né? Tudo isso reflete nos altos índices de rotatividade que a gente tem no varejo, que é um dos vilões que a gente tem, sim ou não? Quanto é a rotatividade lá na sua loja? Pensa aí. Quando está em 4, a gente está feliz, é ou não é? Porque muitas vezes a gente vê 6, 8, 12. E essa rotatividade, ela interfere em tudo, gente. No custo, no esforço que a gente tem, no esforço de engajar essas pessoas e, consequentemente, na felicidade. Toda vez que eu tenho um funcionário novo que eu tenho que treinar, que tem que trazer para dentro do time, eu deixo esse time em estado de alerta, porque eles não sabem o que vem. E muitas vezes, quando é o líder que roda, começa o bolão. Lá na sua loja tem bolão? Ih, esse não dura um mês. Não é? Por quê? Porque, às vezes, a gente tenta trazer uma cultura diferente e mistura ali de uma forma que não é adequada e não tem sucesso. Afastamentos também. Afastamentos por doenças mentais são os que têm mais dias de atestado. Percebem isso? Uma coisa está totalmente ligada à outra. E os acidentes de trabalho, que acontecem muito quando a gente tem um baixo índice de saúde nos funcionários. Por que será? Falta de atenção. Muitas vezes eles estão desconectados do trabalho e aí a gente tem acidentes de trajeto ou acidente de trabalho que interfere muito. Quem é da folha de pagamento sabe aí nos nossos indicadores de folha, né? Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, porque a felicidade ela está diretamente ligada nos nossos indicadores, que reflete lá no financeiro, né? Então, o RH, gente, não pode mais só ser um setor onde tem a menina do RH, ou o menino do RH, né? Aconteceu qualquer coisa, fala com a menina do RH. Não pode. O RH ele precisa cada vez mais estar junto com a direção, discutindo para onde vai essa empresa. Afinal de contas, ele é o dono, o RH é o dono de um dos maiores gastos que a empresa tem, que é pessoas, né? Então, como é que a gente não traz essas pessoas que cuidam das pessoas da sua empresa para discutir estratégia? É super necessário. Vamos caminhar mais um pouquinho. Tem uma consultoria que é a EO, que cuida de saúde, e ela diz que saúde tem esses 5 pilares que vocês estão vendo, né? A gente precisa cuidar da saúde física, que são as energias, as escolhas saudáveis. A gente precisa cuidar da saúde emocional dos nossos colaboradores, que é o que a gente está falando. Mas a gente também precisa pensar no social. Quem é essa pessoa que vem trabalhar com você? Por que ela decide trabalhar com você sábado, domingo e feriado? Você já parou para pensar nisso? Por que ela não vai trabalhar na loja do lado que não trabalha sábado ou domingo? O que ela está fazendo ali? O nome dela é Maria, mas o que mais?
Cada vez mais os nossos líderes precisam conhecer e entender o porquê que as pessoas trabalham ali, que escolha que ela faz de estar ali. Também precisamos cuidar da saúde financeira das nossas pessoas, das pessoas que trabalham lá. Como assim? Eu sou responsável por isso também? No que está ao teu alcance também fazer políticas de educação financeira faz com que eles sejam mais saudáveis. Sim ou não, gente? Não é sobre não ter dívidas, é sobre conseguir organizar e viver bem com as dívidas que se tem. E isso a empresa pode cuidar e ajudar também. E sem falar na saúde profissional, né? Ele tem segurança de trabalhar lá na sua empresa? Ele é assediado? Ele é pressionado de um jeito que ele não dá conta? Pressão e varejo são duas coisas que andam juntas, sim ou não? Não adianta dizer que no nosso setor não tem pressão, porque é um setor que não tem rotina, é um setor incansável, né? A gente tem certeza a hora que a gente chega no mercado e depois acontece de tudo, é ou não é? E a gente sai exausto no final do dia, muitas vezes. Mas é importante a gente fazer com que esses profissionais percebam que eles podem crescer no nosso negócio, que o varejo pode ser uma carreira. E isso tem a ver com o propósito, que a gente já vai falar um pouquinho mais ali na frente. Até aqui estamos bem? Ótimo. Vamos caminhar mais um pouquinho. E o que vem primeiro, então? Saúde e felicidade ou produtividade? Está aí na boca, produtividade, né? Porque a gente precisa que a nossa equipe seja produtiva. A gente precisa que saiam todos os processos na hora. A gente precisa que no domingo abra a loja, ou no sábado, no feriado, com todo mundo lá. É ou não é? Mas é assim que acontece? Não, né? Quando tem um feriado, a gente tem que ligar para meia dúzia, porque a outra meia dúzia faltou. Não é assim a nossa vida real? Só que muitas pesquisas dizem o seguinte, que saúde e felicidade vem antes da produtividade. Eu só sou produtivo se eu gosto de onde eu trabalho, se eu estou feliz aonde eu trabalho e se eu me sinto pertencente àquela estrutura, àquela comunidade onde eu trabalho. E isso é bem profundo, gente, tem a ver com o propósito, que a gente já vai caminhar e falar um pouquinho. Não é sobre o propósito Madre Teresa de Calcutá, que às vezes a gente pensa, vou transformar o mundo. É sobre o propósito do que eu estou fazendo aqui nesse mercado. Eu quero ser açougueiro. Eu posso ser aqui nesse mercado? Hoje eu sou pacoteiro. Eu posso ser? Como que eu faço para ser? Parece óbvio o que eu estou falando, mas quem trabalha em supermercado sabe que não é tão óbvio assim se a gente não desenha. É ou não é? Essa geração, eles precisam do como faz. Eles funcionam no Google, não é? Clicou, apareceu, clicou, apareceu. Então, eles precisam de ajuda para fazer o caminho, para chegar até lá. E isso faz parte do trabalho de quem faz gestão de pessoas. Então, felicidade tem a ver com alta produtividade. Se eu estou engajado, se eu estou junto com aquela empresa, eu quero dar o meu melhor para a empresa. Muito bem. E o que tem a ver com produtividade, gente? É o famoso chá, que todos nós aqui já estudamos, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Mas o que isso tem a ver no dia a dia do mercado? Primeiro, para ser produtivo, gente, eu tenho que saber o que eu tenho para fazer. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas com gente, óbvio não existe. As pessoas são tão diferentes, 8 bilhões de pessoas no mundo, tem alguém igual a alguém? Não, todo mundo é diferente. E lá no seu mercado tem 80, 100 pessoas em cada loja que pensam diferente, agem diferente, querem coisas diferentes. E elas precisam saber o que tem para fazer. Mas eu só contrato gente com experiência, algum de vocês está pensando. Ela já foi operadora de caixa em outro supermercado, mas ela já operou o seu sistema? Ela já fez sangria do jeito que você gosta de fazer na sua loja? Ela já atendeu o cliente do jeito que você atende? Não. Então precisa ser dito. E aí a gente vai trabalhar aquelas estruturas de RH que são a descrição de cargo, né? Que a gente fica pensando, para que fazer isso? Né? A descrição dos procedimentos da função, como é que eu abro, como é que eu fecho o caixa, tudo isso precisa ser dito. Se ele não sabe o que ele tem para fazer, a gente já começa errado. Tá? E aí a gente vai falar do programa de integração que muitos de vocês têm. O que é o programa de integração de vocês? Uma aulinha de boas-vindas e aí põe ele para trabalhar? Vai fazendo aí que eu já chego? E você nunca chega?
Ou você realmente insere esse funcionário, traz ele para dentro? A gente precisa pensar sobre isso também. Depois, ele precisa saber como fazer. Como? Como que faz isso neste lugar? Que habilidade que ele precisa ter? E aí, veja, gente, que a gente já está falando de uma outra coisa também que tem a ver com isso, que é recrutamento e seleção. Como é que você faz o seu recrutamento e seleção? É a melhor pessoa? Ou é a melhor pessoa para a vaga que você tem? Às vezes você tem uma vaga no fecha, num lugar que, na sua loja, não tem ônibus para voltar para casa. Qual é a melhor pessoa? Aquela que consegue voltar para casa. Percebe? Que em políticas de RH você tem que conhecer a sua realidade muito e saber como fazer. Tem que criar habilidades. E como é que a gente cria habilidades nas pessoas? Treinando. A gente precisa investir em treinamento, né? Seja o seu treinamento online, seja o seu treinamento através de multiplicador de treinamento, seja o seu treinamento presencial, conforme a sua realidade, você precisa investir em treinamento. E não é só sobre bater a meta do indicador treinamento. Esses dias a gente escutou de um cliente: não, eu faço treinamento online na loja mesmo. Eles vão assistindo lá, porque daí, olha, meu indicador de treinamento está lindo. Adianta. Se as pessoas não sabem como fazer, às vezes é melhor o simples, bem feito, né, do que alguma coisa pirotécnica que não tem efeito na sua loja. Quando que o treinamento é bom? Quando a gente vê o cliente falando que está indo bem. É isso, tem que saber como fazer. E aí tem um ponto que eu acho que é fundamental e é o mais difícil para nós todos, que é: eles precisam querer fazer. E o querer vem como? Dá para treinar o querer? Não, é difícil, né? O querer começa lá com você selecionar a pessoa mais adequada para a sua cultura, para o seu jeitão de funcionar. O querer vem em ele estar feliz com você. O querer vem em ele entender por que ele está ali. Qual que é a diferença dele estar ou não estar ali? Você percebe quando ele falta? Ou nem percebe? É sobre isso o querer. Passa pelo propósito. Quando a gente estuda felicidade, e acho que esse livro todo mundo já teve, né? Já, contato com ele, o jeito Harvard de ser feliz, a gente pensa: não, isso é para Harvard, isso é para Disney. E alguns de nós até já leu o livro da Disney, né? Como encantar pessoas. Alguns pensaram, já pensou? Que legal ir para Disney, fazer os bastidores da Disney. Só que a gente esquece de uma coisa simples que está nesse livro, no livro da Disney e em vários outros. A gente só consegue encantar o cliente quando a gente é encantado. Quando o seu funcionário é encantado pelo seu negócio, ele consegue encantar as outras pessoas. E ele é encantado pelo seu negócio? E o encantamento, gente, vem de coisas simples. Onde ele almoça? Tem marmita? Tem micro-ondas? O banheiro, né? Eu estava num safari com o Sebrae em São Paulo semana passada, e um consultor disse o seguinte: a gente sabe quando o funcionário é bem tratado e quando o cliente é bem tratado olhando o banheiro das empresas. Eu achei isso muito interessante. Como é que é o banheiro? Como é que são tratadas aquelas pessoas? É de qualquer jeito? Ou dá para usar o banheiro? É sobre isso que a gente está falando, né? A gente precisa encantar os nossos para que ele encante os outros. E muitas vezes encantar pessoas é fazer o simples, é fazer o básico. Quantas vezes você entrou na sua loja cheio de coisa na cabeça, com o telefone na mão, não deu bom dia para ninguém e foi? Você não percebe quantas vezes, mas eles percebem, porque você é importante para eles. E a gente precisa se policiar. Esses dias eu estava num cliente e ele veio me relatar, assustado, que um funcionário veio agradecer ele, que tinha se curado da depressão por causa dele. E ele falou: mas por quê? Ele falou: um dia eu estava pensando em me matar e você passou por mim e você falou: fica firme, firme. E eu entendi que era para eu ficar firme e eu não me matei. E aí ele falou: na verdade eu estava dizendo, vai que a mercadoria está chegando, vai, né? Para a gente ver o efeito que a gente tem nas pessoas e a gente não percebe, né? É sobre isso. Então, o que é ser feliz no trabalho, gente? É saber por que a gente faz e como fazer, primeiro ponto.
Você tem que ensinar para as pessoas o que elas têm para fazer e como é que faz, passo a passo. Ah, mas é óbvio. Óbvio não existe. Tá? Óbvio não existe. Segundo, ela tem que se sentir desafiada cotidianamente. Todos os dias ela tem que se sentir desafiada a dar o melhor dela. Isso significa que mesmo em funções rotineiras, você precisa dizer, hoje você fica aqui no caixa, hoje no autosserviço, hoje com os idosos. E ir mudando para que ela se sinta pertencente. Tem que sentir que faz parte, gente. O que a moça da limpeza faz na sua loja? Limpa. Não. Ela atende cliente também. Se ela diz, isso não é comigo, é com fulano, o cliente vai se sentir como? Se ela entende que também faz parte dela vender, começa a mudar tudo. E é sobre isso que a gente está falando. Se a sua operadora de caixa passa qualquer fragrância no mesmo código de barra, o que acontece com o seu estoque? Ela entende isso? Ela entende que ela mexe com o estoque? Talvez não, e talvez esteja aí um ponto de virada. Ela entender que ela faz parte de um sistema muito maior. Né? Tem que encontrar significado no que faz. Veja, muitas vezes a gente é a porta de entrada para o mercado de trabalho, sim ou não? É o primeiro emprego de muita gente. Talvez o primeiro emprego de muita gente que está sentado aqui. A gente não sabe trabalhar, é ou não é? Quantas vezes a gente diz para os nossos funcionários, passa desodorante, né? Tem que lavar o uniforme para vir trabalhar, né? A gente com jeitinho faz isso tudo. Mas ele precisa encontrar significado entre aquilo que ele está fazendo, que talvez não seja o trabalho que ele gostaria de fazer, e onde ele quer chegar. E qual que é a ponte entre o que eu estou fazendo e onde eu quero chegar? O meu líder, que é o contato que eu tenho com a empresa. Por isso que a gente tem que cuidar tanto dos nossos líderes. A gente precisa entender qual é o propósito dessas pessoas, o que é que ela está fazendo ali. Por que ela está sentada ali com você e não está sentada com o teu concorrente? Porque ela gosta de você por algum motivo. Não responda que é por dinheiro. Um pedaço é, mas outro pedaço não é. Se a gente pesquisar, e lá no Paraná, na APRAS, a gente fez isso, o salário está lá em 4º lugar. Antes vem o pertencer. Eu gosto de estar aqui, eu gosto deles. Né? Então, é essencial o propósito para a felicidade. E o propósito, gente, de novo, não é sobre Madre Teresa de Calcutá, é sobre dar o próximo passo. É sobre o que você está fazendo aqui por você hoje. O que você está fazendo aqui pelos seus hoje? Né? Ah, então, alguns estão pensando, entendi. Felicidade é coisa do RH. Né? O RH que se vire lá com a felicidade, a menina do RH, que pode ser o menino, que pode ser qualquer pessoa. Às vezes a gente escuta isso nas empresas. Ah, tá bom, mas o RH, ele dá presente de aniversário para as pessoas aqui. Né? Ele manda cartãozinho no aniversário. É muito mais que isso, gente. Gente, não é só coisa do RH. Gente, é coisa da empresa inteira. É coisa da estratégia, é coisa do diretor. Gente não é uma coisa, inclusive. Né? Gente é um ativo que você tem. É um capital que você tem. Como é que você trata esse capital? Pensem, o RH precisa estar na mesa das decisões estratégicas da empresa. Junto com operações e com compras, eles são vitais para que a coisa aconteça. E aí, você ainda tem uma menina do RH que fecha a folha? Ou você tem uma pessoa lá do RH qualificada para discutir o seu negócio? Lugar de RH é onde, gente? Na loja. O RH tem que estar na loja. Como é que ele recruta se ele não sabe qual é a dor do gerente? Como é que ele treina se ele não sabe qual é a dor do seu cliente? Como é que ele avalia se ele não sabe a realidade? É sobre isso. Felicidade é a coisa da empresa inteira. E como que a gente faz na prática? Né? Vocês devem estar pensando. Primeiro, é contrato psicológico bem feito. Existem 2 tipos de contrato. Aquele que seu funcionário assina quando é admitido, que nem sabe que assinou, porque é tanto documento, é ou não é? Que a gente tem que guardar nas pastas. E o contrato psicológico são os combinados que ele não esquece. Aqui funciona assim. Se você fizer isso, você vai ser promovido. Se você fizer aquilo, você quê? E também tem aqueles combinados que alguns gerentes fazem. Se você fizer isso, te dou uma folga. Que a gente quer morrer. Porque às vezes a lei trabalhista não permite. Né? Mas esses combinados são os que valem. Quais são os combinados que você tem feito com o seu time? Como que você cuida do clima organizacional da sua empresa? Como que eles sentem o clima? É um clima de medo? É um clima de insegurança?
Não pode ver ninguém entrando na sala do RH que já pensa que vai ser demitido? Como é que é o clima? Né? Ou é um clima agradável de crescimento? Como é que você cuida dos seus líderes? Quem são seus líderes? Como é que eles são escolhidos? Como é que eles são treinados? Como é que eles cuidam das pessoas? Lembra? Se a gente não é encantado, a gente não pode encantar. É fundamental a gente investir nos líderes. Eles são as pessoas que são porta-voz de todas as mudanças da sua empresa, as boas e as ruins. Aliás, mudança é sempre ruim, porque gera movimento. Não é assim que as pessoas pensam, a maioria das vezes? Mesmo que você diga, vai aumentar o salário se a gente aumentar a venda. Eles, meu Deus, tem que aumentar a venda? Então não precisa. Né? Porque é sempre movimento. E os líderes são os porta-voz. A comunicação na sua empresa, como é? Ela é clara? Ela é objetiva? Como é que são os feedbacks? Eu falei, mas ela não entendeu. Já falei 10 vezes. 10 vezes do mesmo jeito é igual a uma. Né? Muitas vezes a gente tem que criar outras alternativas. E se a gente conhece os nossos funcionários, a gente consegue fazer isso. Como é que é a cultura da sua empresa? Ela é inclusiva ou ela exclui as pessoas diferentes? Vocês sabem que conforme a empresa vai crescendo, a gente vai trazendo profissionais diferentes, porque não dá tempo de fabricar todos os que a empresa precisa, é ou não é? E aí, quando esses profissionais vão entrando e eles são diferentes, eles conseguem ficar ou não? Aí você decide trazer surdos para trabalhar com você. Ninguém sabe falar Libras. Você decide trazer cegos. E ninguém sabe como lidar com esses cegos. Percebe, gente? É inclusivo de verdade? Tem que pensar nisso. Como é que o ambiente psicológico? Qualquer coisa, alguém diz, vou demitir. Eles são inseguros ou eles conseguem? Com medo, não tem risco. Com medo, as pessoas não se arriscam. Com medo, as pessoas não são criativas. Pense nisso. E tem que investir em desenvolvimento de pessoas. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Não vou investir em tecnologia. Quem é que vai mexer no robô? São as pessoas. É tecnologia e gente, tecnologia e gente, tecnologia e gente. Não tem outro caminho. Né? Tem que reconhecer, tem que valorizar. Isso é muito importante. As pessoas precisam saber que elas estão juntas. E isso passa pelo reconhecimento, pelo feedback positivo, pelos destaques que a gente faz. E a gente faz isso constantemente? Ou a gente deixa para depois, no final do ano? No final do ano eu faço uma festa bem linda. E o seu funcionário nem lembra por que você está fazendo a festa linda. Tem que reconhecer cada coisinha que a gente faz. Por isso a gente precisa ter processo de RH, processo de gestão de pessoas, para que a gente consiga fazer tudo isso. E isso tem a ver com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Não é sobre trabalhar menos, gente, porque no varejo não dá. É ou não é? A gente tem uma carga de trabalho alta. Mas como é que você chega em casa? Você chega em casa trabalhando ainda e dando bronca em todo mundo? Ou você consegue desligar e chegar em casa e viver sua vida pessoal? É sobre isso. A gente precisa ensinar as pessoas a dar o Ctrl Alt Del, que muitas vezes elas não sabem, nem a gente. Né? Então, gente, para ir finalizando, felicidade são pequenas coisas. Pequenas. Não são grandes eventos. Vou sortear um carro no final do ano. Não. Pensem em pequenas coisas. Vou dar mais um exemplo. Eu trabalhei para uma empresa que o dono me chamou para fazer consultoria e ele disse que não sabia o que estava acontecendo, porque ele fez uma campanha motivacional que dava um cruzeiro para a equipe da loja, que era uma farmácia, da equipe da loja que se destacasse em vendas. E ninguém se destacou em vendas. E aí ele me chamou, está acontecendo alguma coisa errada, porque imagine um cruzeiro, você não ia gostar de um cruzeiro? Eu falei, eu ia. Né? E fui conversar com o time. E eles diziam, cruzeiro, eu não vou, porque meu marido não vai deixar. O operador de caixa falou. A moça da limpeza falou, eu não vou porque não tenho roupa, muito chique. O cara da vendas falou, eu não vou, já pensou uma semana no cruzeiro sem ganhar comissão? Estou fora. O gerente falou, eu gostei. Eu vou, estou sonhando com isso. A liderança gostou, o resto do time, não. E eu perguntei, o que é que vocês gostariam? Já pensou se tivesse um churrascão? Churrascão, risoto, uma banda, família inteira. Era um cruzeiro. O que eles queriam. Uma passagem. O custo. E aí eu voltei para a empresa e falei, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Líderes vão para cruzeiro, que eles estão dando valor, e vamos no churrascão. Bateram a meta ou não bateram, gente? Bateram.
porque isso tem valor. A gente precisa conhecer os nossos para saber o que é valor para eles. E às vezes é uma coisa muito pequenininha. Às vezes é um pão no refeitório de manhã. Às vezes é um micro-ondas. Às vezes é um uniforme bem cortado, que eles se sintam bem no uniforme. É sobre isso que a gente está falando. Conheça os seus. E para fechar, gente, trouxe uma frase de quem escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele diz o seguinte: a felicidade é contagiosa, a felicidade se espalha. Quando a gente escolhe a felicidade, fica muito mais fácil para os outros também escolher. E é isso que eu queria que vocês levassem daqui hoje. Vocês estão escolhendo a felicidade na empresa de vocês? Se vocês estão escolhendo como gestores, é por aí que toda a empresa vai andar com vocês. Muito obrigada. Obrigada.